Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Que o Senhor esteja com cada um de vocês. Que sejam muito felizes neste mês de maio que estamos iniciando. Este mês de maio é o mês da família. Os irmãos têm recebido material farto para trabalhar com a família, cedido pela Junta de Missões Nacionais, da Convenção Batista Brasileira. Os irmãos que são encarregados dos departamentos da igreja, departamento de missões, famílias, oração, irmão André Magro, PGMs, irmão Felipe, estão encarregados de espalharem esse material. E eu coloquei já algum material no grupo grande da nossa igreja, e a irmã Lígia também já ajudou. Então, tenha um pouco de paciência e vão utilizando esse material. É um material muito bom, inclusive, para trabalhar com as crianças. Então, os pais têm aí um bom material para trabalhar com os seus filhos, enquanto nós estamos vivendo essa quarentena do coronavírus. Irmãos, eu tenho lido bastante a palavra de Deus e tenho ultimamente meditado no livro de Josué. E nos primeiros capítulos, Josué vai tratar sobre a tomada de Canaã, porque era a promessa de Deus para Israel. E eu fiquei pensando esses dias assim, interessante, por que é que o Senhor entregou todos os povos daquela antiga Canaã nas mãos dos israelitas? Deus tirou de um povo e passou para outro. Qual a razão? Por quê? Foi apenas porque Deus amava ao povo hebreu e então tomou a terra de alguém para dar para eles? Foi por isso. E eu sempre imaginei que isso seria tão pouco, tão pobre, se tivesse sido só por isto. Mas, na medida em que vamos lendo a palavra e que o Espírito de Deus vai nos iluminando nos estudos, eu pude entender que o Senhor entregou todos aqueles povos da antiga Canaã nas mãos dos israelitas. Isso foi porque a medida da paciência de Deus se esgotou após cerca de 4 séculos de descaminhos espirituais daqueles povos cananitas, que serviam a outros deuses, que adoravam a outros deuses e que não tinham nenhum compromisso com Deus. Agora, interessante, a Bíblia nos ensina que Deus é Senhor de toda a terra e de tudo que nele há. Deus não é exclusivo dos judeus. Deus é Deus de toda a terra. Salmo 24:1 vai dizer: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, tudo é do Senhor. Todos os povos são do Senhor. Em segundo lugar, eu tenho observado que Deus providencia a sua bênção para alimentar a terra e para mudar ou transformar a terra. Ele não olha para um povo, mas ele pode usar um povo para abençoar a terra como um todo. Quando eu leio Gênesis capítulo 12, versos 1, 2 e 3, eu ouço o seguinte: o Senhor Deus disse a Abrão: saia da tua terra, lá de Ur dos Caldeus, da sua parentela, da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Ele foi como missionário de Deus, enviado de Deus. E o texto continua: farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. E fecha dizendo: em você, Abrão,
serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus tem interesse de providenciar a sua bênção para toda a terra. Mas a cada aproximação de Deus ao ser humano, este infelizmente se afasta do Criador e se envolve cada vez mais em pecados. Até que a medida da paciência de Deus se esgota. Então vem o juízo de Deus sobre cada desvio. Assim foi com Adão e Eva quando contrariou as ordens do Senhor no Éden. Assim foi com o mundo nos tempos de Noé. Assim foi com o povo de Sodoma e Gomorra, duas cidades aniquiladas com fogo nos tempos de Ló. Assim foi com os povos pagãos que por cerca de 430 anos habitaram as terras por onde Abraão passou como bênção de Deus para aquele lugar. Abraão já tivera passado antes na terra de Canaã. Assim foi com o povo de Israel, isto é, Israel e Judá, dois reinos, eles se dividiram, que abandonaram devagarzinho ao Senhor e se misturou com os povos e religiões pagãs, quando seus reis não observavam mais as orientações de Deus, que, por isso, os entregou aos assírios e babilônios por 70 anos. Assim acontece com nações e impérios do mundo moderno, que de tempos em tempos sofrem alterações em suas configurações social, geográfica e política. Quantos impérios fortes desapareceram? Quantas nações se aglutinaram em novas configurações políticas nos últimos 100 anos? Com as duas guerras? Na minha visão, tudo isso acontece por causa do afastamento de Deus. Uma sociedade avança em seu modo pecaminoso, desagradando a Deus, até que a medida da paciência de Deus se esgota, como aconteceu com os povos dos tempos da velhice de Abraão. Gênesis capítulo 15, verso 16, nos diz assim: depois de 4 gerações, os seus descendentes voltarão para cá, pois eu não expulsarei os amorreus, até que eles se tornem tão maus que mereçam ser castigados. Eles estavam forçando a barra com Deus. 400 anos. Certamente Deus lhes revelava. O Salmo nos diz que o Senhor revela pela natureza, revela por palavras, revela por gestos, por bênçãos, por presença. Deus sempre revela. Romanos, capítulo 1, vai dizer que o homem não tem desculpa, Deus sempre lhe revela. E aquele povo, cada dia que passava, se afastava de Deus. E o Senhor diz assim: olha, Abraão, lá atrás, lá em Gênesis, eu vou agir em cima desse povo cananeu, pelo fato deles irem a cada instante, a cada tempo, se tornando maus. E quando a minha medida encher, então eu vou julgá-los. E Deus usou Israel como ferramenta para esse julgamento. Essa é a razão de Israel entrar e tomar posse daquela terra. Meus irmãos, eu penso que coisa semelhante está acontecendo com o mundo em nossos dias. Muito pecado, muito desvio e abandono do Criador, muita abominação, muito apego ao materialismo, muita frouxidão moral, muita mentira dos próprios governantes, engodando os seus governados, tornando-os escravos, tentando escravizar nações. O mundo parece estar pior
do que Sodoma e Gomorra descritas pela Bíblia. Será que a paciência de Deus não estaria chegando ao limite e que por isso julga o mundo com o que está ocorrendo? É bom, no entanto, que saibamos que o juízo sobre Canaã vinha de Deus e não de Israel. Deus estendera sua misericórdia aos cananeus por várias gerações. Porém, chegou um tempo quando Deus determinou que a maldade dos amorreus havia atingido o ponto máximo, e assim lhes endureceu o coração. E então Deus usou Israel como instrumento e agente de seu julgamento, assim como em séculos posteriores usaria outras nações, Assíria, Babilônia, para executar juízo sobre Israel e Judá por seus pecados. Meus irmãos, eu temo que tantos povos usados por Deus como celeiros missionários, abençoando vários cantos da terra, tenham se afastado do Senhor, provocando-lhe a ira de tal maneira que dele venha juízo. Penso que é hora de cada um de nós refletir sobre o nosso comportamento espiritual, nosso compromisso com Deus, buscando a santificação mediante a oração, estudo e aplicação da palavra de Deus em nossas vidas, para que Deus possa ainda nos usar como instrumentos abençoadores de nossa terra. Sem querer ser apelativo, repetitivo, replicativo, eu penso que a solução da angústia mundial da atualidade encontra sua receita em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós precisamos pensar seriamente nisso. Como anda a sua vida espiritual? Como nós temos levado a vida de serviço a Deus? Temos realmente adorado e servido a Deus? Temos depositado a nossa confiança em Deus? Ou estamos apenas brincando de ser cristãos? Nós precisamos repensar isto. Eu quero fechar este momento anunciando o aniversário para hoje da irmã Wanda Cassiano, da congregação do Água Branca. Irmã Wanda Cassiano, meus parabéns em nome de toda a igreja, em nome das duas congregações da nossa igreja. Que Deus abençoe ricamente irmã Wanda Cassiano e todos os seus familiares, e que a irmã seja constante servindo ao Senhor. Quero orar com vocês neste momento. Pai Santo, nós te agradecemos porque, apesar de tudo, nós sentimos a tua presença. Sentimos que podemos confiar num Deus que nos ama. Deus amado, se nós temos proporcionado ao Senhor que a tua paciência diminua, nós te pedimos perdão e voltamos ao Senhor e queremos dizer que nós desejamos ser fiéis ao Senhor. Abre os nossos corações, mostra-nos onde temos falhado e reveste-nos com a fé que precisamos para ir em busca do Senhor. Reveste-nos com o teu poder e dá-nos a esperança de que com o Senhor nós somos mais que vencedores. Abençoa a nossa irmã Wanda. Também peço que abençoes a minha nora Camila, que também hoje faz aniversário. Senhor, que a tua graça esteja sobre ela
Também peço que o Senhor continue abençoando a irmã Dinalva, filha do irmão Alcibiades, que o Senhor tenha misericórdia daquela vida e lhe conceda saúde para viver anos na tua presença. Nós te louvamos por esse dia tão bonito que o Senhor nos dá. Te louvamos pelo final de semana que já estamos recebendo e que durante ele, mesmo nesta quarentena, nós adoremos o teu nome com cânticos e com a tua palavra e te buscando em oração. Abençoa as famílias da nossa igreja. Estamos vivendo o mês de maio, mês da família. Então abençoa, Senhor, as famílias da tua igreja. Abençoa as famílias dos teus filhos espalhados sobre a face da terra. Nós precisamos do Senhor. Assim nós oramos agradecidos. No nome de Jesus. Amém. Até uma próxima, irmãos, quando estaremos juntos no dia de amanhã, na celebração do culto às 9h30 da manhã e às 7h30 da noite, quando estaremos transmitindo a palavra de Deus. Estará amanhã na Escola Bíblica Dominical a irmã Regiane Parra. Eu também estarei na igreja a partir das 9h da manhã para receber os irmãos, aqueles que porventura desejarem falar comigo e aqueles que desejarem também entregar os seus dízimos e ofertas. O templo estará aberto na parte da manhã a partir das 9h. Deus te abençoe.